O preconceito é a forma mais cruel de se ferir uma pessoa. Por que que eu não tenho quase este problema? Primeiro, pela minha família e pela minha mãe. Quando eu comecei a trabalhar como juíza da infância e juventude, no Rio de Janeiro, havia pelo menos 5 ou 6 instituições que davam instrução ao grupo excluído da sociedade. E o nível de escolaridade era maravilhoso, o que deve ter incomodado, porque uma instituição criada exatamente para a defesa da sociedade, independentemente de que tipo, ou excluído ou não excluído, elite ou não elite, nunca procurada pela elite, é lógico. Enquanto ela não terminou com essas instituições, ela não sossegou. Incomodava, né? Iria dar saber, iria dar oportunidades. Isto é a nossa situação, é a nossa sociedade. Isto é o projeto de poder e de aniquilamento que existe ainda hoje neste país. Por isso, falo para os senhores, está na hora de descolonizar o Brasil. Conhecimentos serão transmitidos a determinados grupos, a determinados níveis. Outros não. Na hora da briga pela meritocracia, onde ficará esse? Querida Débora! E agora vamos! Você tá bem? Tudo bem! Eu fui num congresso muito interessante na Argentina e o Castorina disse: que bom que se estude o cérebro, nós precisamos disso. Sim, sim. Aplicacionismo, não. Senão a gente vai para uma atitude, às vezes a gente percebida, Isso. assim, né? Obscurantista. É claro. Nós gostamos do passado, antigamente que era Exatamente. bom, essa coisa assim toda nova, a gente está resistindo a isso. E não é, né? E não é. Então esse é o primeiro risco. Eu nem olho, Sim. né? E eu nem, de alguma forma, tiro um bom proveito daquilo que está acontecendo. E fecho. O segundo risco, e esse para mim é bem mais evidente, é que ou o mercado ou os professores sem muito estudo, as escolas comecem rapidamente a criar modelos aplicacionistas de então se o cérebro funciona assim, Então faça assado. então faça assim. As mães, os pais, principalmente as que trabalham, a gente vê isso na clínica, né? Elas têm uma sensibilidade a se fazerem culpadas e a culpar quem quer que seja para deslocar o que estão sentindo muito grande. Né? É perfeito porque combina, né? Mas culpa não é responsabilidade, certo? Agora, essa ideia também combina com uma ideia muito contemporânea de soluções muito simples para questões muito complexas. E eu acho que o chão da escola, ele precisa estar muito atento para não cair nessa roubada, de achar que os fenômenos daquilo que os meninos produzem, daquilo que as famílias, os professores, pode ser rapidamente resolvido com uma solução Ou metódica, ou procedimental. ou né? medicamentosa, que com certeza há procedimentos metodológicos, com certeza os medicamentos podem, eu imagino, oferecer possíveis apoios em algumas situações válidos e muito importantes. Daí a criar uma relação curta, Sim. risco, muito risco. Indo para o lado, vamos dizer assim, dos professores, da formação dos professores, de quem dirige, quem faz educação, né? Você não acha que tem também um apelo para se demitir? Se os alunos não se alfabetizam, talvez exista algo nas metodologias e nas estratégias que não esteja disponível ali naquela sala de aula para aqueles meninos também. Sim. Sem nunca eliminar as variáveis, todas outras, mas olhando um pouco para essa.
frente a uma crise Aham. de resposta. Sim. Vamos lá pensar se isso pode ter gerado alguma questão para os professores. É uma ideia de que a gente saiba tudo. Sim. Aliás, quem é o mestre? E você acha que tem que contar com esse imaginário também de que, no fundo, nós somos prescindíveis. Tanto enquanto pais, quanto enquanto cuidadores ou professores, porque a internet cria. O saber está todo aí, ele está assim, de baseada, é só lá ir buscar. Você, no fundo, é um entrave para a criança deixar de se relacionar assim, espontaneamente com tudo isso que está aí. Com o conhecimento que está aí. Exatamente, que é o conhecimento que a então, pessoa vai... mas pela então, veia, onde né? seríamos necessários? Se eu tivesse nascido 30 anos antes, eu não teria que responder essa pergunta, esse problema, se a gente se desresponsabiliza ou não na condição de professor e de educador e no que a gente se desresponsabiliza. Se eu tivesse nascido 30 anos depois, talvez isso já tivesse mais avançado. Bom, Não, mas acho que o que tem uma coisa nova, que é essa inversão muito rápida, né, da falta de responsabilização de si e na suposição para a criança. Né? Quer dizer, a criança, nós voltamos a Rousseau. É um ser puro em bondade, que você não deve contar histórias de bruxas, porque isso inocula o mal, né? Ou seja, um estado absoluto de demissão da responsabilidade de si, e que é invertido rapidamente numa espécie de hiperresponsabilidade. Então agora você vai para a escola, você tem que cuidar de si, você tem que se organizar, você tem que ser uma pessoa, vamos dizer assim, capaz de empresariar, autônomo, empreendedor e protagonista. Bom, você hiperresponsabiliza e termina o quê? A criança não responde, você não consegue responder ao nível de exigência que você se impõe e o que sobra é culpa. Né? Como oposto da responsabilidade. Isso é muito interessante. Essa é a minha tese para essa matéria. Mas que tese é essa? Mas não, assim, é minha ideia, eu né? acho que tem uma ideia. Talvez, de alguma forma, os professores, nesse cenário, e aí eu sempre falo dessa... Na rede pública, tem um bom outro para depositar, que é... Nestas condições, com estes meninos, com estas famílias desestruturadas, sem recurso nenhum. E o Estado, e bom, os salários. Que a gente sabe que é tudo isso verdade. Que eu ia dizer, que bom bode esse. Mas que fato esse. Pensam também na sua própria responsabilidade com muita dor, com muito sofrimento e muitas vezes muito pouco. Sim. Porque todos esses fatores são perfeitos. São tentadores, né? Para você dizer, de fato, impossível. Mas na rede privada também tem um fenômeno que é, se as tensões do privado, no sentido do cliente, no sentido de quem paga e de quem financia, também não forem bem refletidas, também fica difícil esse enfrentamento dos problemas, porque eu tenho que dar conta de uma performance, de uma excelência. Olha quem está aqui ao lado. De Campos. Você estudou aqui, foi isso? Nesse não, ainda bem, porque aí o meu problema seria outro. Por quê? Porque esse fechou, acho que na década de 70. Mas era o colégio das normalistas. Mas era o ícone, a ideia de que, eu fiz magistério no Caetano de Campos, enche as pessoas de memória e de lembrança de muito provavelmente o mais importante curso de formação de professores que São Paulo teve para normalistas no século passado. Mas não tinha uma crítica também à ideia assim de que era uma coisa elitista demais, os professores acabavam tendo que hierarquizar a formação do professor. Eu acho que ela é tão frágil quanto dizer que a escola pública de antigamente ela era melhor. Ela era melhor, é claro. 10%, 20%. Quando ela cumpriu o serviço de fato, de pública, né, ela enfrentou o que a gente chama dos efeitos da universalização, que é a entrada de milhões e milhões e milhões de aluninhos brasileiros como eu. A ética é justamente o grande serviço que a responsabilidade presta na nossa vida, né? Eu escolho coisas e cuido delas. Essa criança vai estruturar
e estratificar uma coisa chamada self. Self vai gerar o sentimento de responsabilidade através de uma sensação que vai durar a vida inteira na cabeça dessa criança, que é o sentimento de pertinência. A responsabilidade, ela tem que ser uma coisa afetiva. Tá junto e sentir prazer. Tá longe e sentir falta. Isso é afeto. Então, né, mas a infância tem essa situação de ela não é apresentada ao espaço público, né? Não, e numa cidade como São Paulo, menos ainda. Então, a relação que uma criança tem com a sua escola, né? A escola pública que a gente está aqui, né? É uma relação de extraterritorialidade ou de posse. Eu acho que a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente observa o quanto os murais, os corredores, as salas de aula são pouco ocupados. Sim, sim. Ou seja, contam muito pouco sobre a vida que acontece ali. Interessante, assim, que tem pouca palavra circulando, assim, entre pouca palavra, pouco alunos. Registro, pouca marca, né? Que marcas de aprendizagem que a gente pode observar. Sim. Uma amiga muito querida, Esther Bronner, estuda muito isso. Como é que os muros contam. O que como os suporte para a mensagem. Exatamente. Assim. Você sabe que aqui tem uma intervenção de psicanalistas, né? Aqui na praça? Aqui na praça, chama psicanálise em situação de rua, né? Que Espaço coisa público. interessante. É muito... Tem 4 ou 5 iniciativas desse tipo em São Paulo hoje. Algumas escolas, né, têm feito, em momentos ou de paralisação, greve, ocupação, muito essa ideia de ocupar outros espaços, né? Sim. Fazer da praça, sala de aula, da rua. Enfim, tem uma ação bem interessante, até porque publica um pouco do fazer da escola. Uma das metas da ONU para o desenvolvimento sustentável do mundo é que até 2030 se universalize não só a educação que eles chamam de primária, mas também a pré-escolar. O tempo que as crianças hoje ficam num ambiente escolar já chega a 13 anos em média no mundo, isso é dados de um relatório do Banco Mundial, sendo que alguns países que estão no quartil superior, que é os que têm mais tempo de escolarização, esse número chega a 20 anos. Essa forma específica de escolarização está intimamente ligada ao paradigma da dominação. Resgatando as ideias desse módulo, nós podemos pensar claramente que havia uma intenção específica, uma intenção quase coercitiva, de subjetivar, que é um conceito de dominar, em prol de uma determinada sustentação de um status quo, de uma forma específica de se pensar. Talvez um dos erros que nós temos cometido ao longo desse tempo é tentar impor uma determinada cultura, uma determinada visão, subjugando as demais. O voo só pode ser encorajado. Violento é o pássaro que luta contra os arames da gaiola, ou a gaiola que os prende. Como a gente muda o modelo de pensar, né? Nós conversamos sobre isso. Mudou alguma coisa? O que foi para uma criança? Obrigada. Que belezinha. E vai cair bem, né? Assim, tá meio frio, assim. Essa cidade que muda de temperatura 3 vezes ao dia. Muito obrigada, viu? Como é que isso combina, de alguma forma, com aquela conversa de... Você acha que talvez essa crise de responsabilidade tenha um pouco de relação com o medo que a gente tem da culpa, né? E de ser responsável por um cenário que é, basicamente, a gente tem poucas respostas. Responsabilidade tem que ver com promessa.
né? Eu sou responsável não é só pelos meus atos em que posso transgredir a lei, mas eu sou responsável pelo futuro, né? Pelo ponto futuro no qual eu vou me encontrar com você, pelo ponto futuro de uma experiência escolar, pelo ponto futuro que define a infância como uma promessa, né? Acho que quem não cuida da infância, eu acho que no Brasil tem muito essa alternância, né? Por um lado, a criança é tudo. A criança é um universal que nos resta. A criança é a esperança. O Brasil é um berço esplêndido. É muita idealização. E do outro lado, descaso, abandono, desamparo, né? Quer dizer, você passa de uma onipotência para uma impotência, sem que encontre esse ponto assim de compromisso com o futuro, né? E nesse sentido, quem atua em escola e vive um pouco isso que a gente chama de chão de escola, se pergunta um pouco como é que a gente vai negociar novas formas de responsabilizar. De responsabilizar a própria categoria docente, de responsabilizar os pais. E me parece que a conversa... E a criança, uma criança que de alguma forma tem que brotar assim, a responsabilidade em algum lugar, né? E como se ela brotasse sem que a gente tivesse que dizer quais são os lugares onde ela tem que experimentar a responsabilidade. Isso. Porque é tanta gente protegendo essa infância idealizada, Feliz. Onde o trauma, onde a ideia de que aquilo vai marcar, onde todas essas experiências têm que ser tão cuidadosas quando numa rede de professores que de alguma forma perderam as suas certezas, famílias que se organizaram em configurações. Saem da incerteza absoluta para a certeza, vamos dizer assim, fanática. Como é que a gente negocia, né? Como é que a gente volta a conversar sobre como é que se forma para a responsabilidade, sem cair no risco também do painel na cozinha, não que em algumas culturas... Às vezes os pais falam algo do tipo super nani, e se eu fizer uma cartolina e for anotando, arrumar a cama... Um conjunto de tarefas e procedimentos. Isso! O que é bacana, pensando do ponto de vista de distribuir... Quando não cria um funcionário. Quando não cria alguém que obedece regras sem se sentir capaz de não, e que ganha negociá-las. balinhas cada vez que atua... Reforçado porque se conforma ou porque se adapta, né? A responsabilidade ela é inimiga da subserviência. Ela entra também num cenário de uma sociedade que está discutindo meritocracia. Estou pensando nisso. Que é uma patologia da responsabilidade. É um jeito de você dizer assim, a responsabilidade é importante, mas por que ela é importante? Nossa, que genial. Por que afinal, a gente devia jogar o jogo pelo mérito e porque quem apreciar é a responsável excelência? vence. Isso. Sabe que enquanto a gente estava aqui começando a conversar, eu estava lembrando de uma crônica do Saramago. Eu não sei se você já leu, que se chama Não Sabia Que Era Preciso. Não. Que é uma crônica que se passa em um sanatório para problemas pulmonares, mas um dos pacientes... Uma montanha mágica. Ele cita, da cura, inclusive. Né? E aí o paciente está lá internado porque tem problemas pulmonares, mas ele padece de dor nos pés. E é uma dor que tira a alma do sujeito e fala com um amigo, e o amigo fala, olha, mas você tem que mostrar os seus pés para um médico. E ele fala que ele não tem coragem, a não ser que o amigo, depois de lá, um convencimento, olhe os pés dele. Quando ele olha, ele descobre que o sujeito não cortava as unhas, e por isso as unhas tinham virado espécies de cascos de dedais, o Saramago cita, que entravam para dentro da carne do paciente. E aí o amigo fala, ó, você precisa cortar as unhas, e aí vem a expressão maravilhosa que é, mas eu não sabia que era preciso. Você não acha que a gente está precisando conversar sobre os óbvios nesse campo da responsabilidade? Acho que sim. É uma crônica fantástica, né? Não sabia que era preciso. A ideia de educar para que você não seja mais necessário passa por essa questão, né? Mas aí você está falando de o quê? A responsabilidade implica renúncia ao narcisismo, né? Renúncia... Você, né? Você, sujeito, propriedade sua imagem. Isso aí, de onde vai vir, né? De onde vai vir a matéria-prima para nossa incerteza, né? Talvez seja um bom exercício
para quem trabalha com educação em escola, pensar nos fóruns, Os fóruns de... nos lugares de conversa. A gente vinha no carro conversando sobre como, de alguma forma, os lugares estão muito definidos ainda na nossa sociedade. A família que vai até aqui, a escola que vai até aqui. Não tem litoral mais, né? Fronteira, só fronteira. isso, Fronteira abstrata, né? Até aqui, uma coisa... É isso. Sabe, praia, litoral, maré cheia, maré vazia. isso. Tem um lugar ali de indeterminação, né? Lugar de posse da Marinha. De posse. Tá, mas que eles também não mandam ali, né? Isso, acho que talvez essa seja uma boa reflexão para a gente pensar, porque de fato o que a gente quer, o que a gente espera é essa capacidade de que a gente possa continuar formando gerações que tenham bons desejos. E é disso que você está falando, Sim. né? Sobre a capacidade humana de desejar. De desejar e se implicar com a realização desse desejo, não de forma mágica, mas construída. Sim, sim. Que você é responsável, assim, por valores, por ideias, por projetos, assim, bem delineados, até que é simples, né? O mais difícil é você ser responsável pelo que você nem mesmo sabe de onde vem, mas que é seu. Seu inconsciente, seus sonhos, seus sintomas, seu mal-estar, né? Isso redobra, né, o problema da responsabilidade. E que nas escolas a gente vê as crianças sendo demitidas subjetivamente porque tem um déficit de atenção, porque tem uma dislexia, porque tem uma disfunção cerebral mínima, porque tem um diagnóstico que é ótimo se for, vamos dizer assim, no sentido de ajudar a transformar aquela situação, mas que tem um sentido, vem adquirindo esse sentido de desresponsabilizar. Não sou eu, é minha noradrenalina. Você não sabe sou que eu, as crianças falam sobre isso, falam né? sobre isso, né? Tem uma parte que é bacana, que é poder falar sobre as suas limitações, mas tem uma parte que eu nunca tinha pensado, que é poder dizer, então eu não posso, então eu paro aqui. Né? Olha, eu não sei se você E isso sabe... Isso é bom. Ai, que coisa Isso é bom, porque a gente tem essa ideia, né, de que uma vida feliz é uma vida fora de limites, sem limites. Limites é só assim, pessoa que não descobriu seus talentos, não aflorou-se para fora dos limites. Limites são essenciais para a responsabilidade, né? Na verdade, quando a gente não tem limite, a gente não é desobediente, a gente é completamente desorganizado. Porque limite é contorno. Mas gostei da ideia de que, se por um lado é bacana as crianças reconhecerem suas potências e suas fragilidades, a gente reconhece para poder enfrentar, né? E não para poder usar isso como fim. É isso aí. Uma coisa que pode ser percebida como meio conservadora, sabe? Tá. Limites, poxa, educação boa, aquela que a responsabilidade, o tema chama um pouco isso, né? Chama. Da Mas você moral salvou e tal. isso 3 vezes. Quando você falou do desejo, eu isso é tentei matizar isso. importantíssimo. Crianças abandonadas não são necessariamente as crianças cujos pais não estão o tempo todo em casa para cuidar, ou os filhos de mães solteiras, ou os filhos de pais separados. Crianças abandonadas, a meu ver, são as crianças cujos pais não se responsabilizam pela dura tarefa de impor limites a elas. Essa é uma tarefa difícil, principalmente na sociedade de consumo, principalmente numa sociedade em que usa a criança como isca para vender de tudo e que a criança vira uma máquina de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Há crianças que são entregues à sua demanda pulsional de satisfação sem limite, essas são as crianças abandonadas. Abandonadas porque elas não têm, os pais não ajudam que elas criem dispositivos psíquicos, dispositivos subjetivos de lidar com a insatisfação, mas também de criar outros, a imaginação, a brincadeira, o que a gente chama de sublimação, que o Freud chama de sublimação, que é um conceito que ficou parecendo tão negativo na época da liberação sexual, porque parecia que sublimação você não pode fazer sexo, você tem que fazer só coisas nobres, mas não é isso. Sublimação é tudo que a gente precisa fazer para a vida não ficar ou muito tediosa ou totalmente limitada às funções do corpo. É muito importante que as nossas crianças saibam sublimar, que elas possam não ter algumas satisfações corporais, mas também aí tem que ter uma certa disponibilidade
para oferecer a elas outras alternativas. Elas vão inventar, elas vão brincar.